Olá, caros colegas, muito boa noite. Eu sou o professor Davi Barbosa, estou ao vivo agora na página Serviço Social Brasil para debater, provocar a discussão a respeito do neoliberalismo e as multifacetadas expressões da questão social. É importante relembrar a todos que este é o Café Crítico comigo, então o posicionamento aqui é bastante crítico e também tudo que é apresentado aqui em forma de conhecimento são discussões que já apareceram em questões de concurso público. Então todas as lives que eu apresento aqui já tem um direcionamento para as questões de concurso público, de concursos que já aconteceram aqui no Brasil e assuntos que eu estudo e também de aulas que eu ministro a respeito deste assunto em várias partes do Brasil, praticamente em todas as capitais. Então o tema de hoje é o neoliberalismo e as multifacetadas expressões da questão social. Estão intrinsecamente ligados um ao outro. Primeiro, é importante entender o que seja o neoliberalismo e depois o que são expressões da questão social. Primeiro, neoliberalismo. O neoliberalismo é uma ideologia que tem como resultado um modelo de governo que prevê uma economia automática que se autorregula para controlar as expressões da questão social. Ou seja, essa economia, segundo os defensores do neoliberalismo, tem a capacidade de regular o mercado e encontrar respostas para o problema das vulnerabilidades, riscos sociais, da exclusão social e incluir todos igualmente. É claro que na prática isso nunca aconteceu, nunca se provou em nenhum dos países que já foram neoliberais. Eu vou apresentar aqui nesta aula para vocês o resultado dos países que adotaram o neoliberalismo e, em vez de diminuir as desigualdades sociais, apenas agravaram e pioraram a situação das desigualdades sociais naquele país. Quando nós falamos de neoliberalismo, estamos falando também de um Estado mínimo. Não é um Estado zero, é um Estado mínimo, com pouca ou quase nenhuma intervenção estatal. Então pressupõe-se no entendimento do neoliberalismo em que todas as instituições públicas de prestação de serviços públicos, políticas públicas e políticas sociais sejam privatizadas e transferidas ou para o terceiro setor, o setor das ONGs, ou para o segundo setor, o setor do mercado privado. No segundo setor, as instituições de prestação de serviço público passam a ser privados e, portanto, pagos. Quem quiser adquirir o serviço precisa comprar o serviço, quer seja educação, quer seja saúde. E não acredito que haverá algum dia um espaço para empresas de assistência social, apesar de já nós temos um bom modelo hoje, que são as igrejas, que cobram indiretamente para prestar um serviço de ação social e não de assistência social, algo parecido. E quando vai para o terceiro setor, que é uma proposta do neoliberalismo, se transforma então em benemerência, em caridade e não em assistência social. Por Estado mínimo, nós entendemos que é um Estado sem instituição pública, logo, sem concurso público, sem servidoria pública ou com o mínimo possível de servidores públicos, só para atender aquilo que é extremamente necessário. E sem concurso público, sem servidores públicos. Então, carreira profissional de concursado, zero, Estado mínimo. O que acontece com os governos de modelo neoliberais é que eles diminuem o tamanho do Estado na perspectiva do atendimento às instituições estatais e as transferem para o setor privado, transferindo o financiamento para o setor privado. Nós temos como exemplo agora no Brasil do avanço do neoliberalismo o extremo avanço das entidades de ensino superior privadas. Isso é perspectiva do neoliberalismo. O governo continua financiando, só que em vez de financiar através do próprio Estado, ele financia através do mercado privado. Fica muito mais caro e a perspectiva de diminuir a cobrança de impostos não acontece. A perspectiva de aumentar a qualidade sem aumentar o preço também não acontece. Então, acaba que o cidadão paga pelo mesmo serviço duas vezes. Ele paga através dos impostos, os impostos pagam o mercado privado para oferecer o serviço, o mercado privado recebe do governo e agora vai cobrar do usuário. Então o usuário paga com imposto e paga pela utilização do serviço novamente. É o que nós estamos tendo, por exemplo, na questão do ensino privado, das EADs no Brasil. E as EADs trazem essa perspectiva de trazer tudo novamente para o mercado neoliberal,
a perspectiva de que o governo dá cobertura para existirem essas EADs e, ao mesmo tempo, Rosana Pessoa, assim que eu terminar essa live, vou remover você da página. Depois eu vou explicar por quê. Nós estamos agora numa aula e não debatendo política. Então, em função do neoliberalismo, do aumento do neoliberalismo, nós temos aí a perspectiva da compreensão de como funciona o mercado hegemônico. O mercado, ele é capitalista, ele não vai deixar de ser capitalista porque mudou o sistema econômico, o modelo econômico, mudou a ideia da administração da economia. Não vai deixar de existir o capitalismo. Ou seja, se eu tenho um governo que distribui a riqueza por meio de políticas públicas e eu transformo esse governo que distribui a riqueza por meio do incentivo ao mercado privado, exclusivamente privatizando as instituições públicas, eu estou fazendo a classe menos favorecida, a classe vulnerável e frágil da sociedade a pagar duas vezes pelo mesmo serviço. Ela paga nos impostos embutidos no consumo e paga novamente na aquisição de bens, de serviços ou de assistência social, saúde ou educação. Então, continuando nessa perspectiva, nós precisamos entender, na literatura crítica, é unânime o entendimento de que o neoliberalismo propõe um Estado que seja menos Estado, isto é, um Estado que intervenha na regulação da vida social e econômica da sociedade por meio do sistema privado e não por meio do sistema estatal, né? Acredito que a Rosana não seja assistente social, né? Então ela está só de penetra aí na página. Eu não posso removê-la agora, mas assim que eu encerrar a live, eu estarei fazendo isso, banindo e bloqueando. Então veja bem, o neoliberalismo propõe um Estado mínimo, já falei sobre isso, enquanto que nós precisamos, enquanto assistente social, de um Estado máximo. Por que nós precisamos de um Estado máximo? Porque nós temos neste país 90% do povo brasileiro não participa do capital, não participa da riqueza produzida pelo trabalho. São pessoas que trabalham para produzir carros, trabalham para produzir bens de consumo, trabalham para produzir estradas, para produzir, enfim, todas as riquezas acumuladas no país, mas não participam dessa riqueza, são excluídas deste processo. E através de um Estado mínimo neoliberal, essa riqueza vai continuar sendo acumulada na mão da minoria e a maioria vai continuar sendo excluída, portanto, não participando da riqueza acumulada. Ao não participar da riqueza acumulada, as multifacetadas expressões da questão social continuarão existindo, continuarão se manifestando através de um projeto hegemônico que visa, por exemplo, o enriquecimento de quem é mais rico e o empobrecimento de quem é mais pobre. Quem tem muito continuará tendo muito e cada vez tendo mais. Quem tem pouco continuará tendo pouco, quase nada ou cada vez menos. Porque aqueles que têm muito, que já detêm o poder de controle sobre os demais, continuarão tirando direitos trabalhistas. Isso é um projeto do neoliberalismo, é a flexibilização do trabalho. Essa flexibilização da carteira de trabalho, a flexibilização dos direitos trabalhistas, tira do trabalhador o direito e dá o direito ao patrão. Então o patrão contrata quando quer, manda embora quando quer. Não importa quanto dinheiro ele venha receber. Ele contrata na hora que ele quiser e manda embora na hora que ele quiser, sem pagar direito nenhum. Isso é uma proposta do neoliberalismo chamado de flexibilização do trabalho ou flexibilização dos direitos trabalhistas. Ao diminuir essa proposta de direitos trabalhistas, ao diminuir o direito das pessoas que trabalham, então o neoliberalismo favorece o direito daquele que explora o trabalhador. Eu já falei muitas vezes aqui, o indivíduo recebe uma herança do pai, contrata 50 pessoas e agora, protegido pela lei, ele terá o direito de explorar esses 50, enriquecer às custas desses 50, se apropriar da riqueza produzida pela transformação da natureza, produzida por essas pessoas que trabalharam para ele, enquanto ele simplesmente não paga direitos, não respeita direitos sociais, não contribui para que essa pessoa seja incluída socialmente. Então o sujeito trabalha aí 40, 50 anos para o mesmo patrão, como foi o caso do meu pai. Quando ele termina a vida, ele não tem direito à aposentadoria, não tem direito não participa da riqueza produzida, não participa dos direitos sociais, continua da mesma forma
sendo explorado pelo capital. O capital vai sendo acumulado na mão de poucos. É o caso do Brasil. No Brasil, 10% da população detém a riqueza superior a 90% da população. Isso não começou de hoje. O neoliberalismo é uma proposta muito antiga que se manifestava de uma forma diferenciada. Em 1970 houve uma tentativa de ruptura, os movimentos sociais se revoltaram com essa proposta do enriquecimento de alguns e do empobrecimento da maioria, que é a principal proposta do neoliberalismo. E como fruto desse acúmulo nós temos aí as exclusões, a exclusão social, que dão origem às multifacetadas expressões da questão social. São pessoas fragilizadas, sem poder econômico, sem poder de compra, sem felicidade, sem maneira de viver, sem profissionalização, sem qualificação profissional, sem inserção no mercado de trabalho, e essas pessoas, à margem da sociedade, pode ser qualquer coisa. Quanto mais excluído, pior. A pessoa não consegue se introduzir, participar da riqueza produzida. Quanto mais excluída ela vai ficando, mais vão aparecendo as questões de transtorno mental, as questões de depressão, as questões de desemprego, de violência doméstica contra a mulher, de violência contra a criança, a própria corrupção. Eu já expliquei aqui, a corrupção é fruto das desigualdades sociais. A corrupção nasceu em função das desigualdades sociais. Então, a corrupção, eu falei aqui para vocês outro dia, de onde vem a corrupção? Qual é a origem da corrupção no Brasil? Mostrei para vocês um exemplo, por exemplo, daquele avião que caiu na Argentina, onde tinham pessoas que até vegetarianas eram, mas que numa situação de estresse e de extrema fome, praticaram canibalismo para poder sobreviver. Então você quer descobrir como é o ser humano, coloque ele numa situação de exclusão, numa situação de extrema pobreza, de extremo sofrimento, que ele vai mostrar quem ele é. Não pode se esperar que uma sociedade coloque aí 150 milhões de pessoas, como é o caso do Brasil, para viver em situação de extrema pobreza, e essas pessoas não comecem a encontrar formas de sobreviver, quer seja por meio da desonestidade, quer seja por meio da corrupção. Não estou justificando, eu estou comentando como funciona a construção das relações sociais. Essa sociedade não pode esperar que essas pessoas, com o tempo, para sobreviver, e depois isso se torna cultura. No começo é uma forma de sobrevivência. A criminalidade, a violência, com o passar do tempo, se torna cultura. Nós temos muitas culturas ruins no Brasil hoje que precisam ser desconstruídas, que fazem parte do ideário neoliberal. O machismo, a homofobia, a cultura do estupro, a misoginia própria, a xenofobia e várias outras questões que foram construídas ao longo do processo de exclusão social. A própria corrupção, que no Brasil é cultura. Todas essas expressões da questão social, elas tendem a se tornar cultura no Brasil quando não combatida. Então, outra questão, eu não posso esperar que 500 anos de exclusão sejam resolvidos de uma hora para outra. É um projeto societário que leva tempo, precisa ser debatido, estudado por meio de vários instrumentos de direitos sociais. Não é apenas um direito. Então as pessoas têm defendido por aí que a educação pode mudar isso. Isso é mentira. A educação não pode mudar o problema da exclusão social, da vulnerabilidade social e do risco social. Ela pode ser um dos elementos, mas só ela não pode. Que um direito social não pode resolver o problema dos outros direitos sociais. Pensa aqui comigo. Uma criança em situação de extrema violência doméstica pode aprender na escola? Ela vai para a escola, ela vai aprender? Não vai. Uma criança que está indo para a escola, que continua passando fome, ela vai para a escola com fome, ela tem uma merenda de péssima qualidade, ela volta para casa, vai continuar sentindo fome, ela vai aprender? Não vai aprender. Uma criança sem vínculo afetivo em casa, que vai para a escola sem vínculo afetivo, mesmo que ela esteja com outras crianças que possuam vínculos afetivos, ela vai acabar prejudicando toda a sala em função dos seus processos de rebeldia, que são ações culturais. Eu não estou falando aqui de cerceamento da liberdade e nem de policiamento de comportamento. Eu estou dizendo que a educação não muda. O que é que muda? São direitos sociais. Artigo 6º da Constituição Federal não fala de um direito só, falam de 11 direitos. A completude dos direitos sociais, ou seja, a viabilização dos direitos sociais. Uma criança com vínculos afetivos estabelecidos, bem alimentada. Uma criança que não vive numa situação de conflito, que não vive em situação abusiva, que não vive em situação de abuso sexual, que não vive em uma situação de cerceamento da liberdade
de cerceamento religioso por meio da imposição religiosa, da sua construção cultural, essa criança vai aprender. Então Rose está dizendo assim, a origem da corrupção vem de quem detém o poder e usa isso para tirar direitos. Não, desculpe Rose, você sempre está aqui comigo e eu gosto da sua presença, gosto que você participe da live, mas eu tenho que discordar de você com base em princípios teóricos fundamentais. Isso seria transformar o povo numa marionete do político. Então vou repetir aqui o que eu tenho dito em várias lives, não foi o poder que criou a corrupção, viu Rose? Quem criou a corrupção foram os excluídos e criaram-na para poder sobreviver. Então o poder, percebendo que através desse corrompimento do excluído poderia perpetuar o seu sistema de escravidão, ele assimilou a corrupção para ter controle sobre os excluídos. Não foi o poder que criou. Normalmente o poder não cria nada, o poder só se apropria, porque aquilo que o poder cria muitas vezes não funciona em relação aos excluídos, porque o excluído acaba se revoltando contra aquilo que é criado pelo sistema. Quem criou a corrupção foi o próprio povo, e criou-a porque estava excluído no processo. Excluído, em função da sobrevivência e da própria manutenção, começou a encontrar formas de superar a sua exclusão. E essas formas que esse povo foi encontrando nem sempre eram honestas, muito pelo contrário, eram desonestas, criminosas, o famoso jeitinho brasileiro. Logo no início isso não era cultura, mas com o passar do tempo, esse comportamento passou a fazer parte do bojo cultural, das relações culturais. Então elas se tornaram parte da vivência das pessoas. Hoje a corrupção no Brasil é um pacote cultural que faz parte praticamente de 9 em cada 10 brasileiros. E mesmo aquele 1 dos 10 que diz que não é corrupto, ele tem que tomar cuidado nas suas ações durante o dia para não ser corrupto. Hoje é comum as pessoas ficarem procurando objetos mais baratos para comprarem, mesmo não tendo interesse em saber se é produto de roubo ou não. E olha, se não tivesse gente que comprasse, por exemplo, celular arrombado, não haveria roubo de celular. Só há o ladrão de celular porque tem o comprador do celular roubado. Então veja bem, e só a demanda pelo celular roubado nasceu primeiro do que o roubo do celular. Sempre a gente pensar na perspectiva da demanda. A exclusão social demanda pessoas corruptas para sobreviverem. Como existem pessoas corruptas no mundo, então demanda de políticos corruptos para sustentar essas pessoas corruptas ou para comprar o voto dessas pessoas corruptas. Eu não estou com isso inocentando o sistema de poder no Brasil. Eu estou dizendo que o poder emana do povo. A capacidade de transformar o Brasil vem do povo e não do político. Esse messianismo que se espera que um político assuma o poder para mudar o Brasil não vai acontecer. Quem tem que mudar é o povo. Uma vez que o povo é corrupto, terá como resultado políticos corruptos. Nós não temos hoje no Brasil nenhum político que possa dizer estou isento da corrupção. Absolutamente nenhum. Todos eles estão mergulhados até o pescoço nas alianças para poder aprovar projeto, estão mergulhados até o pescoço no sistema de corrupção para poder aprovar os seus modelos de governo. Sem essas alianças, eles não aprovam o seu modelo de governo, não tem como, porque o sistema criou esse jeitinho brasileiro para poder... desculpe que entortou aqui um pouquinho a câmera, estou organizando de volta. Para poder dar a manutenção do poder. Essa manutenção exige aliança. Todos eles precisam de financiamento das empresas, porque aquele que não pegar o financiamento, o outro pega e compra o eleitor que se vende, ganha política. Então hoje o que acontece? Político honesto no Brasil não se elege. Primeiro, não tem. Se tivesse, não se elegeria. Se por acaso, por um milagre de Deus, viesse a se eleger, não governaria. Porque para poder apoiar projeto, tem que fazer aliança, tem que fazer conchavo, tem que fazer vistas grossas. Então, o problema não é político. Se tirasse hoje todos os políticos de Brasília e colocasse tudo novo, continuaria a máquina de corrupção montada, porque o problema não é político, é um problema de povo, é problema cultural. Não se muda política, não se muda o problema de corrupção no Brasil, porque se tenta mudar o sistema político. E o problema não é político, é cultural. Quando mudar a cultura, automaticamente a política também será transformada. Então nós temos um povo
extremamente corrupto que espera que a sua cria não seja corrupta, que são os políticos. Não vai acontecer. Enquanto o povo for corrupto, o político será um pouco mais corrupto do que o povo para poder comprar este povo. Isso é característica própria do neoliberalismo. O que é que acontece? O neoliberalismo, então, fará agravar, de qualquer perspectiva que ele venha, fará agravar. Primeira questão que a gente precisa entender é o seguinte: no neoliberalismo não existe espaço para assistência social. Eu quero que isso fique gravado na mente de vocês. No neoliberalismo não há espaço para assistência social. Você vai ver o neoliberalismo falar de educação, falar de saúde, falar de serviços públicos, até de previdência, o neoliberalismo fala, mas de assistência social não fala. Por que que não fala? Porque a educação e a saúde vai para o sistema privado, ou seja, e outros serviços vão para a previdência, vai para o sistema privado, as empresas, as instituições estatais são transformadas em empresas para atender as pessoas através de um produto mercantilizado. O que é que acontece? Então o Estado vai financiar essas pessoas vão ser, essas empresas vão ser financiadas pelo Estado, e agora as pessoas que quiserem adquirir esses bens e serviços terão que pagar duas vezes, como já disse. Pagam através do imposto do Estado que vai financiar essas empresas e depois pagam para adquirir o serviço junto a essas empresas. E a assistência social vai para onde? Num Estado neoliberal? Vai para o terceiro setor, para as ONGs, certo? E aí as ONGs é que vão, através da benemerência, vai para a igreja e para ONGs que já existam, mas não em forma de política de assistência social, mas em forma de benesses, de benemerência, da famosa solidariedade, da filantropia e da caridade, que a gente já conhece essa história de onde. Então não existe para o governo neoliberal política de assistência social, ele transfere para outro lugar. Então, analisando assim, nós podemos pensar que existe aí uma perspectiva futura do desfinanciamento dos serviços e políticas sociais. Ora, se diminui o orçamento para as políticas sociais, diminui o orçamento para CRAS, para CREAS, para assistente social em qualquer área de atuação que ele estiver. Não espere que um governo neoliberal tenha assistente social, por exemplo, em hospital, tenha assistente social na escola, tem a equipe como o NASF, por exemplo, que é o Núcleo de Atendimento à Saúde da Família. Isso não vai acontecer. Não espere que haja assistente social, inclusive na Previdência, que passará a ser privada. Aliás, hoje o INSS não tem diferença nenhuma do sistema privado. Eu tenho uma crítica muito dura ao INSS e aos meus colegas assistentes sociais que estão trabalhando no INSS atualmente. É praticamente uma empresa privada, praticamente uma empresa neoliberal de característica excludente, de uma perspectiva extremamente violadora de direitos sociais. A prova é o grande número de perícias judiciais que estão sendo remetidas pelos fóruns no Brasil todo, pela Justiça Federal, para revisão de concessão de benefício de prestação continuada, que são deferidos pelos magistrados em função de comprovações evidentes de direitos que foram negados, mesmo sendo existentes, mesmo sendo já validados pela Constituição Federal, que chegam ali no INSS e são barradas pelo assistente social que está lá, são barradas pelo médico que está lá, enfim, uma política maquiavélica de exclusão já de um comportamento neoliberal. Então eu não tenho medo de afirmar que o INSS atual já é neoliberal. Apesar de ser uma instituição pública, já é uma instituição neoliberal. Na verdade, o benefício de prestação continuada nem deveria mais estar sobre a administração do INSS. Isso já teria que ter sido resolvido há muito tempo, visto que ele mais inviabiliza do que viabiliza. Então, o neoliberalismo aponta para a intervenção do Estado a favor do capital e não dos trabalhadores, a favor do patrão e não da classe de empregados. A pessoa que trabalha não tem direitos. Os direitos são... a gente tem aí já como regra, por exemplo, a questão da recente terceirização do trabalho, em que uma empresa que não existia até então é colocada entre a empresa que contrata e o contratado e passa a sugar parte daquele lucro que poderia ser distribuído do contratante
para o contratado, agora vai do contratante para o atravessador, para depois ir para o contratado. Só aí vocês já veem que é uma flexibilização do trabalho terrível, que o dinheiro que deveria ser da pessoa que realmente transforma a matéria-prima em bens de consumo, que realmente produz no Brasil, essa pessoa não será beneficiada. Então existe hoje um falso discurso por aí de que a classe produtora do Brasil está sustentando a classe improdutiva. Isso é mentira, porque a classe produtora do Brasil é a imensa maioria. A classe improdutiva é a imensa minoria. São aqueles que são detentores do capital, que nada produzem, apenas parasitam do capital, apenas se alimentam do capital. Não produzem absolutamente nada. A maior parte do ano estão para o exterior, estão subindo e descendo de avião, estão andando de iate às custas do suor de outras pessoas, e aí eu incluo grandes empresários, bancários, eu incluo aí os grandes latifundiários, os grandes pastores das grandes convenções que se alimentam da pele, da lã e da gordura das ovelhas, que não estão nem aí para ninguém, só estão acumulando capital, não transformam absolutamente nada. A imensa maioria daquelas pessoas que pegam o cabo da enxada todo dia para plantar e colher, para alimentar o Brasil, das pessoas que estão, como diziam na minha terra, apojando o bezerro 4 horas da manhã para tirar o leite, para sustentar o Brasil, são pessoas que trabalham de sol a sol, são a imensa maioria que constroem estradas, que trabalham na construção civil. Essas pessoas sim sustentam o Brasil, e não essa minoria que se acha detentora do poder porque quer enriquecer à custa dos mais pobres. Essa aí não representa a sociedade, não representa os trabalhadores. Infelizmente, eles conseguiram, aliados à ideologia que tem medo da homossexualidade, iludir as pessoas com um discurso de manutenção da família tradicional para defender o neoliberalismo. E com o neoliberalismo continuar explorando os excluídos, que são os trabalhadores. Este argumento de que eles sustentam a sociedade, não, é mentira. Na verdade, eles parasitam a sociedade, eles sugam a sociedade, eles expropriam o direito da sociedade. Eles são verdadeiros chupa-cabra no sentido mais esdrúxulo da palavra, porque eles se alimentam, são um verdadeiro carrapato da sociedade, se alimentam. Não é nenhuma simbiose, porque se fosse uma simbiose, por exemplo, haveria uma troca. Não é essa troca. É por isso que hoje vocês vão ver os detentores deste capital que querem manter os juros da dívida pública, que leva 43% do PIB por ano, que se alimenta de 400 bilhões de reais por ano do Brasil, dinheiro que daria para reformar toda a Europa, para recuperar que foi utilizado para recuperar toda a Europa no período da pós-guerra, elevado por ano do Brasil. Esse valor é maior do que o PIB de muitos países. Então vocês vão ver eles esperneando para manter esse projeto do neoliberalismo, porque eles não querem perder essa teta. Agora, produzir, eles não produzem. Gerar riqueza no Brasil, quem gera somos nós que trabalhamos, que todo dia levantamos cedo para transformar a natureza, quer seja por meio do conhecimento, quer seja por meio de aulas, quer seja por meio de prestação de serviços a pessoas que precisam de orientação, de suporte, que precisam de direitos viabilizados, quer seja por meio da prestação de serviços de saúde, da prestação da comercialização de bens consumíveis ou da modificação da própria natureza para a produção de alimentos. Nós temos aí como exemplo, por exemplo, a agricultura familiar, que realmente sustenta o país, que grande parte da produção vem de lá, de produtos que nós consumimos todos os dias à nossa mesa. Onde estão essas pessoas? Que políticas existem para o agricultor familiar? Que políticas existem para a doméstica, que trabalha todos os dias? Às vezes que eu vi hoje um anúncio, por exemplo, aqui em Cruz das Almas, uma pessoa aqui, um grande empresário aqui da cidade de Cruz das Almas, procurando uma trabalhadora doméstica para trabalhar das 8 da manhã às 10 da noite por R$500, um grande empresário daqui. Isso é comum e adivinha, ele tem um grupo aqui no Facebook só para fazer campanha para o neoliberalismo e vem fazendo isso já tem mais de 15 anos. Então esse tipo de pessoas que nós estamos falando, são pessoas que parasitam o Brasil e se utilizam de uma linguagem dizendo valores familiares, tradição familiar, família tradicional, mas são pessoas que vivem uma vida totalmente desregrada, que não tem, mesmo que pelo menos tivessem, né, alguma regra com relação ao evangelho ou à moral para poder defender os seus posicionamentos, mas não tem. Então os invisíveis da sociedade, esses sim são os que sustentam o Brasil. E não aquela classe que está dizendo, defendendo o neoliberalismo e dizendo, nós estamos sustentando o Brasil. Isso não procede, não é verdade.
quem sustenta o Brasil, a imensa maioria são cerca de 150 milhões de trabalhadores, não incluindo aí aqueles que estão desempregados, mas que também trabalham como informais, porque ninguém fica sem trabalhar, a gente fica sem emprego, mas sem trabalho ninguém fica, sempre está procurando um bico, procurando alguma coisa. Então esse quadro de exploração no Brasil é histórico, não é de hoje. O que é que aconteceu? Nos últimos anos, a classe trabalhadora, desde 1970 para cá, a classe trabalhadora vem gritando, vem pedindo socorro, vem esperneando, não vem aguentando mais, começou em 34, passou para 64, passou para 70, os movimentos estudantis, os movimentos dos trabalhadores, para se libertar dessa escravidão moderna. E agora, nos últimos anos, os movimentos sociais ganharam uma força muito grande. A esquerda, que não era vista, que é onde estão os trabalhadores, os patrões estão na direita, os trabalhadores estão na esquerda. Isso é histórico, é desde a Revolução Francesa, que a ciência entende que as coisas funcionam assim. A classe trabalhadora, a classe que produz a riqueza, está na esquerda. A classe patronal, a classe que fica com a riqueza produzida pela classe trabalhadora, está na direita. Essa classe que fica com a riqueza é que viaja para o exterior, que coloca o filho na escola particular, que detém as melhores vagas por meio do Enem nas faculdades públicas, em função de várias construções das relações sociais, enquanto que aquele que está na esquerda fica excluído de todo o processo. Precisa, então, de políticas de distribuição de renda, de distribuição de equidade, igualdade, como, por exemplo, as cotas raciais e outros programas de inclusão para poder colocar essas pessoas em situação de igualdade, porque senão vai ficar sempre assim, uma pessoa cheia de privilégio lá em cima, cheia de dinheiro e privilégio, e a outra lá embaixo sem poder ter acessibilidade, enquanto a que está lá em cima está dizendo assim, a meritocracia é a solução para o país, você vai até onde você merece ir por meio das suas conquistas, mas quem está aqui embaixo não tem como conquistar nada porque não tem privilégio nenhum. E aí a gente vai entendendo. Tudo isso são argumentações do neoliberalismo. Por quê? Porque eles não querem perder sua mão de obra barata, eles não querem perder o direito de explorar as classes excluídas e vulnerabilizadas, porque eles sabem que a única maneira deles se manterem com dinheiro, deles se manterem ricos, é através de uma multidão de pessoas para darem essa manutenção, para servirem de mão de obra barata. Então, é justo, é compreensível que eles estejam esperneando tanto, porque eles sabem que quanto mais a classe excluída sair do seu processo de exclusão, começar a ter protagonismo social, emancipação social, empoderamento social, menos mão de obra eles vão tendo. Então, menos pessoas eles vão tendo para explorar, menos escravos, menos capacidade de diluir a sua acumulação de riqueza através de várias pessoas. Então vocês vão ver eles reclamando que ninguém mais quer trabalhar, porque depois que surgiu o Bolsa Família, ninguém mais quer trabalhar. É claro que ninguém mais quer trabalhar. O cara era explorado, agora ele não quer mais ser explorado. E isso gera uma cultura natural que as relações sociais gerem aquilo que as pessoas chamam de preguiça, né? Não quer mais trabalhar porque é preguiçoso. Mas se a gente olhar por um outro olhar, não quer trabalhar mais porque é preguiçoso ou porque cansou de trabalhar muito, ganhar muito pouco e mal conseguir sobreviver. Deve-se pensar isso também, porque nós somos cientistas sociais. Imagine se você estivesse trabalhando a sua vida inteira e no final do mês mal conseguir pagar a conta de luz, mal conseguir botar uma boa feira dentro de casa, adoecer de tanto trabalhar, desenvolver doenças, enfermidades em função do trabalho, e no fim não ter construído nada. Uma hora você se rebela, uma hora você desiste, você não quer mais. Então a preguiça, no que o povo chama, os leigos chamam de preguiça, eu conheço como também uma das expressões da questão social como fruto do neoliberalismo. O sujeito que é explorado, o escravo explorado, ele não tem prazer em trabalhar. Olha, gente, o prazer pelo trabalho é resultado daquilo que a gente consegue construir. Se é um indivíduo só trabalha e não consegue construir nada, ele perde o prazer de trabalhar. É uma coisa muito simples de entender. Não dá para estabelecer um juízo de valor para chamar uma pessoa de preguiçosa, uma pessoa que está trabalhando 50 anos da vida, não conseguiu fazer um pezinho de meia, e agora o indivíduo quer chamar de preguiçoso? Não, eu desisti de trabalhar, ele diz, e está certo. Como é que uma pessoa vai trabalhar a vida toda, vendo o patrão ficar rico? Meu pai trabalhou 84 anos e os patrões ficaram ricos. Meu pai desbravou uma fazenda de 8 mil hectares. 8 mil hectares, gente, não é pouca coisa. E
É claro que ele foi o líder desse desbravamento, transformou em pastagens e no fim, se eu não tivesse construído uma casinha para ele morar, ele não teria onde morar. A Carlos está perguntando o que o senhor acha da esquerda apoiar o neoliberalismo. Gente, olha, apoiar o neoliberalismo é uma situação que não pertence à direita e à esquerda. Veja bem, o que eu estou falando? Eu estou dizendo que onde as classes estão, é comum pessoas ricas que apoiam a esquerda. É comum que são contra o neoliberalismo, sim. Muitos países da América do Norte que estão dando certo são países que distribuíram a riqueza e foram contra o neoliberalismo. Nós poderíamos falar aqui da Dinamarca, da Noruega, nós poderíamos falar aqui da Finlândia, da Suíça. São países que foram contra o neoliberalismo e para a distribuição de renda. Eles não anularam totalmente o neoliberalismo. Ora, onde um país em que 100% das pessoas estão incluídas, o Estado pode diminuir. A carga tributária também pode diminuir, porque as pessoas têm condições de comprar a riqueza, de comprar os bens e serviços que precisam. Mas num país em que historicamente trabalhou para gerar exclusão social, não pode pensar em neoliberalismo, porque as pessoas não têm condições de comprar o serviço proposto por um país neoliberal. Contudo, entretanto, destarte, todavia, nestes países em que a igualdade existe, eles ainda preferiram mesclar parte do neoliberalismo com parte de uma política social-democrata que distribua a riqueza, porque entenderam que essa é a melhor forma de governar um país, de fazer um país crescer. Um país só cresce onde todas as pessoas têm poder de compra. Eu acho que o capitalismo, em suma, é muito burro. A classe empresarial é muito ignorante, porque é o seguinte, pensa comigo, se 200 milhões de pessoas tivesse, aí um empresário vai lá e lança, vamos supor, lança um carro, ou lança um serviço, ou o empresário vai lá e lança um liquidificador. Se 200 milhões de pessoas tiverem poder econômico, através da distribuição de renda, capacidade de aquisição para comprar 200 milhões de liquidificadores, eles vão ganhar muito dinheiro. Mas se o país estiver com um processo de exclusão social em que só 40 milhões têm condições de comprar aquele liquidificador, a classe empresarial, em vez de ter 200 milhões de consumidores, terá apenas 40 milhões de consumidores. Então veja só, é um tiro no próprio pé. Agora, por que eles não querem incluir as pessoas exatamente? Pelo que eu já falei antes, para não perder a mão de obra barata, para não ter que pagar direitos trabalhistas, para poder ter o direito de contratar 50 pessoas para gerar 2, 3 milhões por mês e gastar 200 mil para pagar essas 50 pessoas e ficar com o resto do lucro. Esse é o entendimento do neoliberalismo. É por isso que eles não querem distribuição de renda, não querem direitos trabalhistas. Não querem que o indivíduo participe do lucro da riqueza produzida. Qual seria o mais certo? Se 50 pessoas trabalharam para construir 50 milhões, ou 50 milhões, né, durante a vida, é justo que o empresário fique com uma parte maior, porque ele foi o idealizador da ideia, o mentor da ideia. É justo que ele fique, mas não com 90% do lucro. Uma parte desse lucro tem que ser dividida entre as pessoas que participaram para construí-la. Isso são direitos sociais. Ora, se não tem isso, se não tem essa participação, o indivíduo foi excluído no processo. Vamos supor aí que teu avô, teu bisavô, teu tataravô participou para construir o Brasil. Ele foi o quê? Foi metalúrgico, ele foi ferroviário, ele foi portuário, ele foi um produtor, um lavrador que trabalhou a vida toda produzindo feijão, arroz, milho, para alimentar o país. Todo mundo se alimentou. No final ele ficou sem nada. Ora, se as pessoas sobreviveram a vida toda do trabalho daquele sujeito que de segunda a sexta, ou às vezes de domingo a domingo, na época de colheita já trabalhei na roça, tem que trabalhar de domingo a domingo para não perder a colheita. No final da vida o sujeito não tem nada. Que justiça existe num país desse? Enquanto que o cara que montou a cerealista lá na cidade para comprar o milho que aquele agricultor produzia, ficava lá de barriga para cima na frente da televisão, balançando na rede, tomando chimarrão ou café ou o chocolate, e enriqueceu sendo um atravessador, enquanto que o indivíduo que estava lá com o pé no chão, levando mordida de formiga e de marimbondo, e se queimando no sol, se acabando com a saúde para poder produzir aquela mercadoria, acabou a vida sem nada. Então veja bem, nós estamos falando de justiça social. Não é plausível que pessoas honestas consigam argumentar contra isso.
Não acredito que pessoas que verdadeiramente honestas consigam vir uma página como essa para falar besteira. Não consigo conceber onde está o juízo dessas pessoas. Eu só posso pensar o seguinte, que o que minha tia dizia, essa criança, essa pessoa aí, quando era nova, a mãe deve ter deixado dormir no chão, a galinha beliscou a moleira dela e comeu o cérebro, porque quando é bem novinho, é mole aqui, né? A galinha deve ter beliscado aí. Porque não é possível que a pessoa não consiga entender um argumento como esse. Uma lógica tão simples. Se o indivíduo participa da construção de um país, esse indivíduo tem que participar da riqueza produzida por este país. E quando nós falamos de participação na riqueza, não estou me referindo só a mim. Eu estou me referindo à herança que meu pai poderia ter me deixado se ele tivesse participado, que meu avô poderia ter deixado para meu pai se ele tivesse participado, que o meu bisavô poderia ter deixado, porque eles eram trabalhadores, eles transformaram, eles fizeram estradas do Rio Grande do Sul para o Paraná, eles eram extremamente trabalhadores, eles precisavam desse dinheiro para transferir a herança para os filhos, mas eles foram explorados. Tudo que eles puderam deixar para o filho foi pobreza. Então meu tataravô deixou pobreza para o meu bisavô, que deixou pobreza para o meu avô, analfabetismo, pobreza, exclusão, violência, que deixou para meu pai, que transferiu para mim. Graças a Deus eu estou conseguindo quebrar o ciclo. Por meio do estudo, me rebelei contra a situação, vou estudar, vou quebrar esse ciclo, vou mudar essa situação. Ainda não estou como queria estar, mas estou caminhando nesse sentido, porque eu quero participar do capital. Eu sou anarquista, sou socialista, sou comunista e também sou capitalista. Sou capitalista na perspectiva de combatê-lo. Sou capitalista porque quero participar da riqueza que produzo. Não aceito menos do que isso. Quero ter celular do bom, quero ter computador do bom, quero ter carro do bom, quero ter um bom pedaço de terra para mim viver o restante da minha vida. Quero participar da riqueza. Eu trabalho para isso, eu tenho direito. Eu sou brasileiro, não sou patriota, não sou nacionalista, acho que patriotismo e nacionalismo são instrumentos para enganar trouxa, para fazer lavagem cerebral na cabeça de gente sem cérebro. Eu amo meu país, isso basta. Agora o negócio de amar bandeira, amar hino nacional, isso é tudo conversa do próprio Estado e do próprio capital, do positivismo de Augusto Conte, para controlar mentes incautas e leigas e levar a doutrinação por meio do misticismo e a subordinação a qualquer circunstância. Ou seja, se eu amo meu país, eu aceito tudo e não abandono meu país. Aquela velha frase, Brasil, ame ou deixe-o. Não é assim. Brasil, eu amo o Brasil, mas eu quero mudança. Eu quero participar no capital. Eu quero distribuição de renda. Eu não aceito que 10% desse país, 10% das pessoas desse país detenham 90% da riqueza, enquanto 90% do restante fica apenas com 10%. Ora, se todos nós participamos da riqueza, nós temos direito a essa riqueza, queremos participar dessa riqueza. Aqui é uma social-democracia. Não queremos implantar o comunismo no Brasil, não queremos implantar o socialismo no Brasil, até porque o comunismo é bom demais para o brasileiro. O comunismo é bom demais para qualquer ser humano. Não existe lugar no comunismo em lugar nenhum no planeta, porque as pessoas são más. Se as pessoas não fossem más, elas não deturpariam a religião, não deturpariam Deus, não deturpariam Jesus Cristo, não deturpariam a Bíblia Sagrada e transformariam num instrumento de ódio, de discriminação e de preconceito. Então, eu sou brasileiro, eu amo meu país, mas não sou patriota, não sou nacionalista, não dou beijo em bandeira. Para mim, um pedaço de pano, tanto faz ir como vir. Agora, valorizo a pessoa humana, seja brasileiro ou não, seja deste país nacional ou não. E pela pessoa humana, nós lutamos, porque nós precisamos, enquanto assistente social, pensar na pessoa humana a nível mundo, porque os direitos sociais e os direitos humanos não foram criados só para brasileiros e nem só por brasileiros. São direitos universais que vêm sendo discutidos pelo mundo desde a época de Ciro Persa, desde a época da Babilônia, vêm sendo escritas em placas de pedra, em cones cuneiformes, enfim, em vários lugares vem sendo construído no próprio Antigo Testamento pela lei judaica, no pensamento primitivo, foi evoluindo até chegar onde nós estamos hoje. Foram testadas práticas que não deram certo e foram evoluindo essas práticas. E uma das grandes ideias dos direitos humanos é a inclusão de todas as pessoas. Todas as pessoas têm direitos iguais perante a lei. Tem que ter direitos e tem que ter deveres. Agora, você não pode esperar que uma pessoa excluída socialmente consiga saber o que é deveres. Ela não tem direitos. Como é que ela vai se importar com deveres? Uma pessoa que não tem direito, pelo amor de Deus, gente, que compromisso ela tem com deveres?
Então você não pode cobrar deveres de quem não tem direitos. Deveres e direitos andam de mãos dadas. E você também não pode esperar que uma pessoa que passou a recentemente ter direitos, que ela venha a entender o que são deveres. Também não podemos aceitar que uma pessoa passe a ter direitos e rejeite ou resista a entender o que são deveres. Direitos e deveres andam juntos. A assistente social não trabalha com deveres, mas a gente tem que discutir isso, essa perspectiva da segurança pública. Mas nós não podemos deixar de colocar isso nos nossos posicionamentos. Olha, os direitos são seus, mas existem deveres. Aí nós vamos falar de direitos políticos, deveres políticos, direitos civis, deveres civis, de direitos sociais e deveres sociais. Por exemplo, deveres sociais. Trabalho. O trabalho é um dever social. É muito esquecido isso dentro do serviço social, mas dentro da questão da categoria trabalho no serviço social, o trabalho é um dever social. Assim como existem, então, os direitos sociais, existe o dever social. A honestidade é um dever civil, mas é também um dever social. Não posso esperar que uma pessoa excluída socialmente seja honesta, que uma pessoa que passou a vida toda conseguindo juntar o almoço para comer a janta, saiba o que é honestidade. E obviamente que isso não se aplica a toda regra tem exceção. Mas existe muita gente batendo no peito, sou honesto, mas quando o político bate na porta dele, ele vende o voto. Muita gente batendo no peito, sou honesto, mas se for fazer um estudo social com ele, com 10 perguntas, você vai descobrir que 5 ele responde com desonestidade. Isso acontece na hora de declarar renda para benefício de prestação continuada, acontece na hora de declarar renda para Bolsa Família, acontece na hora de denunciar um marido violento, na hora de denunciar, enfim, são parte das relações sociais construídas por onde? Tem origem em onde? Na exclusão social perpetrada pelo neoliberalismo. Então, a adoção do neoliberalismo pelos governos acarretou o desfinanciamento dos gastos destinados para a área social com a diminuição de programas e benefícios sociais. Ora, se todo o capital ficou acumulado nesta mão e esta mão ficou sem nada, é importante que uma parte desse capital seja distribuída aqui. No neoliberalismo não tem isso. Cada um que se vire. Como a detenção do poder está nas mãos da classe empresarial, é óbvio que ela vai acumular muito mais e o restante vai continuar excluído. Nós não poderíamos deixar de falar, por exemplo, também do welfare state, que foi um exemplo de proteção social que existiu na Europa e que já foi deformado na própria Europa e veio para o Brasil deformado e aqui foi deformado muito mais ainda. Então, quando a gente está estudando serviço social logo no início, quando a gente vê assim, estado de bem social, né? A gente já fica logo com a boca cheia, nossa, isso deve ser uma coisa boa, vou estudar sobre o welfare state. Mas eu quero dizer para vocês que não, o welfare state é uma categoria de palavra semântica do neoliberalismo e não do serviço social. Olha só como a gente foi enganado durante muito tempo. E não tem muito tempo que eu descobri isso, não. Então era uma forma do neoliberalismo de dizer, olha, nós vamos te oferecer um estado de bem social, um estado de bem social. E vamos te dar um prato de comida. É aquela famosa ideia do pão e circo, que vem lá de antigamente. O pão e circo, é uma forma desconstruída, é uma forma elegante de chamar o pão e circo hoje de welfare state. É claro que existem aí várias modalidades e você não precisa concordar comigo, mas quando você vai estudar a fundo, você vai perceber que o estado de bem-estar social nada mais é do que a política de pão e circo pregada na Grécia Antiga e na Roma Antiga. É claro, então, que nós precisamos pensar que esses ajustes dos neoliberalistas em relação às políticas sociais e aos benefícios são caracterizados como gastos supérfluos que sobrecarregam o aparelho estatal e, portanto, não devem ser executados e financiados pelo Estado. O Estado repassa o dinheiro para a empresa e a empresa cobra do usuário pelo serviço. Eu gostaria de ler uma frase para vocês aqui, de Hayek, citado por Anderson em 1995. Olha que interessante essa frase, gente. O neoliberalismo, para ser implementado, prescinde de um Estado democrático. Perceba bem, o neoliberalismo, para ser implementado,
prescinde de um Estado democrático. Em outras palavras, o neoliberalismo só acontece num país democrático. Então, primeiro o país se torna democrático e, em função dessa democracia, a classe empresarial, utilizando da liberdade de ir e vir, se apropria da política econômica e transforma o país no mercado. E ao transformar o país no mercado, endivida o país, assume o controle econômico. Então não existe neoliberalismo sem democracia. Ele depende da democracia, ele se utiliza, ele parasita através da democracia para transformar essa democracia num instrumento de acumulação capitalista, excluindo os trabalhadores, excluindo os índios quilombolas, excluindo as minorias, excluindo os negros, enfim, excluindo todos aqueles que se caracterizam como classe que possa produzir mão de obra barata. Ora, se eu não tenho muitos empregados sobrando no mercado, eu tenho que pagar mais para conseguir a mão de obra. Então, para os neoliberais, quanto maior for o desemprego, melhor será para ele. Ou seja, para a classe patronal, quanto mais desempregados tiverem no mercado, menos eles poderão pagar. Vamos supor que você tem uma empresa e que você precisa de 2 trabalhadores. E outro cara tem uma empresa que também precisa de 2 trabalhadores. E agora as 2 empresas, e só existem 2 trabalhadores, vão disputar os 2 trabalhadores, os 2 únicos trabalhadores que existem. Com quem você acha que o trabalhador vai trabalhar? Com aquele que pagar mais. Então não é interessante para o neoliberalismo a política do pleno emprego, apesar de eles utilizarem como falácia a política do pleno emprego, que acaba prejudicando o neoliberalismo. Ou seja, em outras palavras, quanto mais desempregado tiver no país, mais contentes eles ficam, porque cria, como o Kel Aragão acabou de contribuir, o famoso exército de reserva. E eu acho que essa palavra em si, apesar de ser muito utilizada, Kel, já é praticamente um preconceito com a classe trabalhadora. Então vamos ver. A primeira experiência neoliberal no mundo ocorreu no Chile, sob o comando do general Pinochet, ainda na década de 1970, e vocês sabem como é que ela acabou. Acabou em genocídio. Pinochet era neoliberal, uma imitação de alguma coisa que nós temos aqui no Brasil hoje, defendida por essa alguma coisa também, vocês sabem de que eu estou falando. Essa não é uma live política, eu estou me abstendo de comentar este assunto, mas era praticamente uma fotocópia. Era um governo neoliberal, vocês sabem como acabou a história. Após a Inglaterra, governada por Margaret Thatcher, no final da década de 1970, foi o próximo país e o primeiro da Europa a adotar o paradigma neoliberal. E vocês sabem em que recessão a Inglaterra acabou se metendo em função disso, porque é óbvio que se eu estou numa sala que tem 5 pessoas, vamos supor, jogando damas, e só uma delas a valer, cada uma tem R$10, e aí aquele grupo de 5 pessoas começa a jogar damas a valer 50 centavos, e uma só ganha. No final de tudo isso, o que é que vai acontecer? Uma vai estar com R$50 e as outras vão estar absolutamente sem nada. Isso é uma política neoliberal. Só uma classe tem o direito de ganhar, a outra não ganha. É um jogo de cartas marcadas. Logo em seguida, os Estados Unidos também aderiram ao neoliberalismo quando Ronald Reagan venceu as eleições nos anos de 1980. Foi um desastre total no final. O que acontece com o neoliberalismo, gente, é que no início ele superinfla, ele dá uma inflada no ego da coisa, ele produz um efeito onda e fica todo mundo na onda. Quando vê a onda termina e dá todo mundo com a cara nas pedras. A gente já viu isso acontecer. Isso também acontece com o governo social-democrata, quando é mal planejado, quando a distribuição de renda não acontece a contento, quando o empoderamento por meio das políticas públicas não levam à superação do estado de alienação. Foi o que nós tivemos no Brasil. Nós tivemos aqui uma imitação do neoliberalismo por meio das políticas sociais. As políticas sociais não foram formuladas a ponto de incentivar o trabalho, pelo contrário, incentivaram o não trabalho, porque se você começar a trabalhar, você perde o Bolsa Família, então você não pode trabalhar para não perder o Bolsa Família. Uma crítica que eu faço ao Bolsa Família, uma coisa extremamente necessária, mas que está sendo aplicada de forma errada. E por aí nós tivemos várias outras questões que fizeram, por meio do Estado,
por falta de método e instrumento com que a política pública imitasse o neoliberalismo, trazendo só pão e circo e não mudanças substanciais na superestrutura. Como a superestrutura não mudou, as expressões da questão social não foram minoradas, não houve um combate efetivo dessas expressões, não houve uma transformação cultural, a política fracassou. Ela aconteceu, ela distribuiu renda, mas ela não empoderou pessoas, ela não emancipou pessoas, ela não gerou protagonismo. Muito pouco mesmo. Bem insignificante, não chegou a 10%. Ainda assim eu prefiro ela. Porque, apesar dela não empoderar pessoas, pelo menos ela não agravou a exclusão. Ela manteve a situação de exclusão, dando uma leve melhorada, uma leve diminuição na exclusão. Pelo menos as pessoas tiveram o que comer. Pelo menos a filho dessa geração excluída já está assumindo uma outra postura de mais criticidade, de mais empoderamento, de mais inclusão. Então não houve uma modificação a contento como a gente esperava que acontecesse. Mas ainda assim eu prefiro uma política assim, porque a longo prazo ela vai trazer resultado. E uma política neoliberal não vai trazer resultado. Agora, o que a gente precisa dizer? Uma política neoliberal é barata, extremamente barata. Ela não custa dinheiro, porque ela não distribui dinheiro. Ela não custa dinheiro. Não distribui, ninguém tem dinheiro. O Estado fica com pouco dinheiro, porque o dinheiro vai tudo para a classe empresarial. A classe excluída fica com menos dinheiro ainda, porque a classe empresarial diminui os salários, não tem direitos sociais e direitos trabalhistas para pagar, então cada vez mais vai aumentando a exclusão social e em função disso a mão de obra também aumenta, o desemprego automaticamente aumenta, porque os pequenos empresários não têm como sobreviver num governo neoliberal. Só sobrevive no governo neoliberal o capitalismo concorrencial, que é o capitalismo cartelizado, em que as empresas fazem parte de um grande conglomerado. Pequenos empresários vão à falência rapidamente no governo neoliberal. Por quê? Porque os pequenos empresários dependem do consumidor direto, que é o trabalhador, que vai estar sem dinheiro, não tem poder de compra, porque o neoliberalismo acumulou tudo nos grandes cartéis, nos grandes conglomerados. Então o pequeno empresário que tinha acesso direto ao consumidor, ao produtor, ao receptor final, que é aquele que compra a mercadoria produzida, não terá dinheiro. E em função disso, a quebra do Estado é garantida. É por isso que o neoliberalismo não funciona. Acumulando capital na mão só dos grandes, até a pequena classe empresarial afunda. E nem se fala nada de concurso público, que nem vai existir. Então, qualquer tipo de autarquia, instituição estatal, acabou-se aí, morreu nadando na areia, porque não existe nada para isso. Não existe investimento, logo não existe sustentação. Como está? Numa política social-democrata, como nós estamos vivenciando no momento, aos trapos, né? Aos frangalhos, aos farrapos, como diria no Rio Grande do Sul. Nós estamos sobrevivendo aos frangalhos, mas ela existe, ela distribui migalhas, mas ela distribui. Tire isso, o Brasil quebra. Quebra o pequeno lojista, quebra o pequeno empresário, quebra o feirante da Feira Livre, quebra todo mundo. Por quê? Os trabalhadores vão ficar com o mínimo de sobreviver e aí vão gastar cada vez menos. A política de distribuição de renda, ela leva tempo para trazer resultado e ela precisa ser melhorada. No Brasil, ela é uma política social-democrática nos moldes neoliberais. Não vai funcionar, gente. Não vai funcionar. Enquanto a política ela for social-democrática, for política social, política pública, mas nos moldes neoliberais, é como se você tentasse colocar um sapato 33 num pé 42. Não funciona, porque são ideologias totalmente ao contrário. O que é que tem que acontecer? A política pública ela tem que assumir o viés de social-democracia, de empoderamento, de incentivo ao trabalho e não ao emprego, incentivo ao trabalho. Aqui é que está a diferença. Nós não vemos não vemos político nenhum dizendo vou gerar frentes de trabalho, novas empresas, iniciativa privada. É isso que transforma um país. A gente só vê falando em emprego. Toda vez que você ouvir um político falar em emprego, você está falando exército de reserva. Você utiliza sua mente para pensar o seguinte: continuidade da exploração de mão de obra, continuidade da escravidão moderna.
processo de exclusão, porque emprego não muda a vida econômica de ninguém. No máximo, mantém. O cara que é empregado, no máximo, consegue pagar as contas no fim do mês. No máximo, consegue pagar a conta de água e a conta de luz no fim do mês. Que vida é essa? O cara não tem dinheiro para levar a família no lazer, mas o patrão dele está nos Estados Unidos. O patrão dele está nas Ilhas Caimã, está no Tahiti. É produto do mesmo, é resultado do mesmo produto que o empregado está produzindo. É resultado. Só que só está na mão de um. E o outro não tem nada. Emprego não muda nada. Eu já falei várias vezes isso aqui. Agora, um dia que um político assumir a propaganda eleitoral para dizer vou criar frente de trabalho, não vou investir em emprego, talvez ele não se eleja, porque o nosso povo sofreu uma lavagem cerebral desde o sistema educacional, que é extremamente infiltrado pelo pensamento neoliberal, que produz autômatas para funcionarem como empregados, como escravos modernos. Então a própria educação hoje, ela está bichada, minada pelo pensamento neoliberal, que não produz pessoas críticas pensantes que consigam pensar, eu posso ganhar muito mais dinheiro vendendo um sanduíche na esquina do que trabalhando de empregado. Eu posso ganhar muito mais dinheiro sofrendo um pouco, fazendo um curso, me aperfeiçoando, montando uma pequena empresa para produzir bens de consumo e ter um contato direto com o consumidor sem atravessador, do que eu trabalhando de empregado para alguém. Mas o pensamento neoliberal levou as pessoas a pensar que a única saída para a vida é o emprego. Quem construiu esse pensamento? Os patrões. Então o patrão quer que você pense o seguinte, olha, sem emprego, sua vida não vai para lugar nenhum. Se você não for explorado por mim, você não vai mudar de vida. Para você mudar de vida, você tem que se permitir, se submeter à minha exploração. Você tem que bater carteirinha para mim, bater ponto para mim, bater palma para mim, me aplaudir, me obedecer, seguir minhas ordens, bater o cartão todo dia, me dar o resultado do seu trabalho, todo o seu lucro, deixar para mim, ficar com uma pontinha aí de uns 3% e se sentir bem. Se der para pagar a tua conta d'água, a tua conta de luz e botar uma feira dentro de casa, escolhendo os produtos que vai comprar no mercado para não estourar o orçamento, não tem problema. É por isso que hoje nós temos no Brasil 40% dos brasileiros, mais de 40% dos brasileiros endividados, porque o sujeito não consegue ganhar o mínimo para sobrevivência. Para conseguir sobreviver o mínimo dignamente, ele precisa se endividar no mercado, precisa se endividar para comprar um sapato para o filho, precisa se endividar, e o neoliberalismo adora isso. Quanto mais você estiver endividado, mais você precisa de emprego. Quanto mais cartão de crédito você tiver na carteira, mais você precisa de emprego. Quanto mais você precisar de emprego, mais você vai defender o neoliberalismo. Então o neoliberalismo adora pessoas que adoram cartão de crédito. Né? Pessoas que não conseguem controlar o dinheiro, só conseguem pagar o cartão de crédito. Que ele gasta antecipado, que ele não tem para pagar depois, caso ele ganhe. Se ele não ganhar, ele se endivida. E aí no mês seguinte repete a mesma história. Vou gastar, nós estamos aqui em que mês? Nós estamos agora, eu nem sei que mês nós estamos no mês de outubro, então vou gastar agora em outubro o que eu vou ganhar em novembro, ou em dezembro, ou então já vou começar a planejar, deixa eu ver, aqui em dezembro, deixa eu pensar aqui, isso é tudo política do neoliberalismo, o capitalismo criou essa arapuca para enganar os trouxas, né? Então vou gastar, vou ter 13º, enquanto tiver, porque logo não vai ter mais, né? Mas por enquanto ainda tem. Vou gastar já agora o 13º de dezembro. Não ganhei ainda. Vou ganhar o salário, vou gastar o salário de novembro e o de dezembro. E com isso, o capitalismo, o neoliberalismo adora esse tipo de gente. E é só o que tem no Brasil. Né? E por que tem? Estou culpando as pessoas por isso? Não. Isso é fruto da exclusão social. O indivíduo não tem como comprar material escolar para o filho se não for no cartão de crédito. Essa arapuca, esse sistema está bem montado, é a superestrutura. Enquanto não mudar essa superestrutura, não vai resolver o problema da exclusão social. Não basta distribuir renda por meio de políticas públicas. Tem que mudar a superestrutura, tem que transformar a superestrutura. Então, um conjunto de iniciativas. Primeiro, mudança cultural, o povo tem que mudar. Segundo, a política pública tem que incentivar o trabalho e não o emprego. Terceiro, tem que mudar a superestrutura para que a superestrutura não seja um mecanismo de reprodução contínua, intermitente de instrumentos de exclusão social. E aí eu anotei aqui, de acordo com o Neto, 2006, o denominado Projeto Ético-Político do Serviço Social conquistou hegemonia no âmbito da categoria na década de 90.
No século XX, contudo, o autor sinaliza que tal hegemonia vem sendo colocada em xeque a partir da influência das práticas econômico-políticas inspiradas no neoliberalismo. Nós temos hoje a palavra implementação, né? A implementação do projeto ético-político defendido hegemônico no serviço social vem sendo ameaçados aí desde os meados dos anos 90 pela ideologia neoliberal. Então aqui no Brasil, a política social-democrática nem bem nasceu, o neoliberalismo caiu em cima com tudo. Como ele precisa, ele é um tipo de parasita que sem democracia ele não sobrevive. Então ele precisa da democracia para sobreviver. Eu já falei a respeito disso aqui para vocês. Então, para poder sobreviver dentro do Estado forte, ele suga o Estado, absorve tudo do Estado. Quando o Estado não tiver mais nada, e ao mesmo tempo suga tudo das pessoas. Quando o Estado não tiver mais nada, o Estado está quebrado, aí ele devolve tudo para o Estado, culpa o Estado, e o Estado assume tudo quebrado novamente para recomeçar a acumular um pouco de capital para novamente uma nova iniciativa ser tomada. Nós estamos vivendo isso agora. Então a noção de sociedade civil ressurgiu no cenário teórico político dos anos 80, graças sobretudo à influência dos autores como Keane, 88, Wolff, 92, Cohen e Arato, 92. Eu quero só explicar aqui para vocês 3 pontos que eu anotei aqui. Tal renascimento deve-se principalmente a 3 fatores. O esgotamento das formas de organização política baseado na tradição marxista, com a consequente reavaliação da proposta marxista de fusão entre sociedade civil, Estado e mercado. Segundo, o fortalecimento no Ocidente da crítica ao estado de bem-estar social, que é o welfare state, pelo reconhecimento de que as formas estatais de implementação de políticas de bem-estar não são neutras, e o surgimento dos chamados novos movimentos sociais que centram sua estratégia na demanda da ação estatal, mas que não centram, né? Movimentos sociais que centram sua estratégia não na demanda de ação social, mas na proposição de que o Estado respeite a autonomia de determinados setores sociais. Ora, deixa eu dizer aqui para vocês, não existe inclusão social por meio de doutrinamento, nem por meio de religiosidade. A inclusão social, em primeiro lugar, deve respeitar a autonomia do sujeito, porque nós não queremos pessoas que nos obedeçam. Nós precisamos de pessoas que compreendam o que fazer com as suas vidas. A política social ela só vai funcionar quando a pessoa chegar à compreensão do que precisa ser feito para mudar de vida. A política social tem que ter esse viés, ela não pode ser doutrinadora, ela tem que ser sensibilizadora, ela não pode ser conscientizadora. E a sensibilização se promove por meio da descoberta através do diálogo. Paulo Freire que o diga a respeito disso. Então, através da dialética, você leva a pessoa a um debate crítico, uma análise, uma reflexão das suas vivências para a construção de novos paradigmas culturais e de inclusão do próprio ser na ontologia, na teleologia da sua existência. E a partir daí, então, ele reconstrói o perfil do seu entendimento a respeito da sua vivência e acontece a inclusão por meio da sua própria autonomia, do seu próprio protagonismo. É uma ação construída em parceria com a política pública e com o assistente social, mas ela não pode ser impositiva, ela tem que ser uma autodescoberta por parte do usuário da política pública. Então os processos, e terceiro, os processos de democratização da América Latina e Europa Oriental, onde os atores sociais e políticos identificaram sua ação como parte da reação da sociedade civil ao Estado. Então, há um momento em que a sociedade civil se descobre. E a partir desse momento, ela descobre que tem poder de agir unida, coesa, ela pode fazer essa transformação. Deixa eu só ver mais algumas anotações que eu fiz aqui. Então, a partir dos anos 1970, com a primeira grande crise do capitalismo, após os 30 anos gloriosos, né, as proposições neoliberais ganham fôlego no mundo. Nas palavras de Neto, também o Estado burguês, mantendo seu caráter de classe, experimenta um redimensionamento considerável. A mudança mais imediata é a diminuição de sua ação reguladora, especialmente o encolhimento de suas funções legitimadoras. O'Connor, 1997. Quando o grande capital rompe o pacto que suportava o welfare state, começa a ocorrer a retirada das coberturas sociais públicas e tem-se o corte nos direitos sociais.
Depreende-se, portanto, que as repercussões desta crise impactam diretamente os trabalhadores e amplificam a questão social. Então, neoliberalismo e questão social são antagônicos e, ao mesmo tempo, são pares. Por quê? Quanto mais o neoliberalismo assume o controle, maiores são as expressões, maiores, mais precarizadas, mais evidentes, potencializadas, exponencialmente, são as expressões da questão social. Veja bem, é uma balança. Neoliberalismo sobe, expressões da questão social aumentam e precarizam, ou seja, desequilibra. Se o neoliberalismo perde força, as expressões da questão social também vão diminuindo. Então, eu acredito que essa balança, eu estava fazendo assim, na verdade é assim, neoliberalismo aumenta, expressões da questão social aumentam. Neoliberalismo diminui, expressões da questão social minoram. Elas não deixam de existir, porque as expressões da questão social fazem parte das relações sociais, mas elas diminuem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria falar com vocês aqui é a questão que Neto, aqui no seu artigo de 1996, na página 99, já debatia, lá em 96, sobre a questão da identidade de classe. O que é um problema muito sério no Brasil e que nós precisamos discutir muito, a questão da identidade de classe. A que classe você pertence? Eu tenho perguntado sempre isso às pessoas, a que classe você pertence? Você vota por identificação de classe? Porque partido bom não tem nenhum, político bom, de fato, não tem nenhum. A gente faz uma escolha, com base no projeto político profissional, com base no posicionamento do colegiado de classe, das políticas públicas, da distribuição de renda e do pertencimento de classe. Eu pertenço a qual classe? Ora, se eu pertenço à classe, que é a classe da esquerda, dos trabalhadores, eu tenho que defender minha classe. Eu pertenço à classe dos patrões ou dos trabalhadores? O que é que acontece? Onde é que está o erro nisso tudo? Isso é novo? Isso não é novo. Olha, desde o passado, os ricos têm utilizado a igreja para controlar as pessoas, a doutrina para controlar as pessoas, a religião para controlar as pessoas. Eles utilizaram a doutrina para colocar, inclusive na Constituição, a obrigatoriedade de aulas sobre eugenia no Brasil. A Constituição de 34, eu já denunciei aqui nessa página, tinha um artigo exclusivo que a eugenia tinha que ser obrigatória, aulas de eugenia tinham que ser obrigatórias nas escolas. Eugenia para dizer que existe uma raça que é superior a outra. A raça branca é superior à raça preta, vamos dizer assim, de uma forma bem informal. Então, essa ideia é defendida pela religião. Hoje, o grande culpado pelo avanço do neoliberalismo no Brasil são as religiões, que, infelizmente, incutiram na mente das pessoas um pertencimento de classe que não existe. Então, hoje nós temos no Brasil 3 classes. Podemos dizer assim, a classe da direita, a classe da esquerda e a classe dos religiosos, que são da esquerda, mas que acham que são da direita. E daqueles religiosos que são fervorosos e daqueles que acham que são religiosos. Porque tem gente que nem religioso é, mas ele acha que é, que ele acha que se pauta pelo princípio religioso. Então, hoje quem controla a consciência de classe no Brasil é a religião. E os ricos estão se aproveitando disso, estão utilizando termos como família tradicional, família conservadora, sou conservador. Aí estão utilizando como a esquerda, obrigatoriamente, tem que defender as minorias, tal como Jesus Cristo defendeu, tem que defender os excluídos, sejam eles quais forem, tal como Jesus Cristo defendeu, mas a direita ou a classe patronal ignora isso, os ricos ignoram isso e transformam isso numa bandeira para deturpar aqueles que são extremistas, porque nós temos extremistas na esquerda que prejudicam os avanços dos direitos sociais, como tem extremistas na direita, que também prejudicam a própria direita. Mas partindo do princípio do entendimento da questão da consciência de classe, o indivíduo que não entende a que classe pertence, ele vota no chicote, mesmo sabendo que de noite vai levar uma surra. É aquela história, da vaca que vota no açougueiro, mesmo que sabendo que dali em instantes ele vai ser degolado e vai ser vendido aos pedaços. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Mas a gente está vendo aí um monte de pessoas, negros, se posicionando como direita.
se posicionando em favor do machismo, em favor do neoliberalismo, da misoginia, do preconceito escancarado. Nós estamos vendo, por exemplo, vamos falar de religiosa. A religião prega sempre a caridade, ajudar o próximo, perdoar o próximo, ser compreensível, ser amável. Tudo isso são princípios da religião. Eu não estou numerando aqui nenhum tipo de religião, estou falando no geral. Mas não consegue de forma nenhuma amar uma pessoa homossexual, uma pessoa que se orienta como homossexual. E o pior, não consegue aceitar a ideia de ter um filho homossexual. Toda a argumentação em torno da defesa do neoliberalismo atualmente parte do princípio do medo da homossexualidade. As pessoas têm medo de ter um filho homossexual. Em função disso, elas não querem que o professor seja homossexual, porque pode ser que o filho, em função da influência, venha a ser homossexual também. Não pode um casal homoafetivo adotar uma criança, porque a criança vai ser homossexual por medo da homossexualidade. Não pode o filho ser atendido por um médico homossexual, porque o médico homossexual pode transformar a criança num homossexual. Isso tudo é medo da homossexualidade. E medo da homossexualidade não é outra coisa senão homofobia. Tudo isso faz parte do projeto neoliberal. Então o neoliberalismo ele se apropria daquilo que vai surgindo na sociedade. Então quando ele vê que algum tipo de argumento serve para defender a sua bandeira, não é que ele que tenha essa honestidade toda. Né? O cara defende a família tradicional, mas tem 3 casamentos, 2 filhos por fora. O cara defende a família tradicional, mas deixa a mulher em casa para ir se relacionar com garoto de programa, né? Nas grandes capitais. É o que mais é procurado, é garoto de programa. O cara é defensor da família tradicional, mas casado, tem filhos, mas tem uma relação homoafetiva de muito tempo, todo mundo pensa que ele é de família tradicional. Então a gente precisa rever esses conceitos, porque essa prática, esse entendimento ideológico precisa ser superado. Ideologia de classe, ou seja, identidade de classe. Qual é a sua identidade de classe? Nós precisamos repensar isso. No neoliberalismo não existe espaço para outros tipos de organização familiar. O neoliberalismo defende que a mulher tem que ficar em casa, só o homem tem que trabalhar. O neoliberalismo defende que a família, o único tipo de família que existe é aquela homem, mulher, filhos. Só que acontece, obrigado Gisele pelo apoio, viu? Fico feliz pela sua compreensão, é muito bom ter pessoas como você aqui. Então veja bem, o neoliberalismo defende que apenas a família tradicional deve ser considerada família. Só que nós temos no Brasil 57,3% das famílias brasileiras que são sustentadas só pela mulher. A imensa maioria das famílias brasileiras são sustentadas pela mulher, que o homem fez o filho e abandonou, não sustenta, não ajuda a sustentar. É a imensa maioria das famílias. Então não venha com esse papo de que a maior parte das famílias brasileiras são tradicionais, porque isso não é verdade. Na verdade, a maior parte das famílias brasileiras são famílias monoparentais, ok? Famílias que são sustentadas apenas por uma pessoa. Nesse caso, somente a mulher, 57,3%. Isso fruto de quê? Fruto do machismo cultural pregado pelo próprio neoliberalismo há muito tempo, pelos próprios conservadores, que não admitem a possibilidade de uma mulher abandonar os filhos, mas o homem pode abandonar os filhos quantas vezes quiserem e ninguém faz nada para combater isso. Isso é uma ideologia dominante. Então, ao entender, a compreender a identidade de classe, você vai se descobrindo onde está. Aí as pessoas dizem, mas eu sou crente, né? Com todo respeito a Gisele e as demais pessoas que estejam me assistindo aqui, eu tenho o maior respeito pela religião. Se um dia precisar eu lutar pelo direito de existir religião, vou fazer lives aqui no mesmo sentido. Sou contra a perseguição religiosa, não só evangélica, católica, espírita. Toda religião tem que ter o seu direito garantido porque é constituinte, é constitucional. Está na Constituinte, tem que ser respeitado. Então a religião faz parte das nossas construções e tem que fazer mesmo. A religião é uma coisa muito boa. Mas as transformações das relações sociais tem que nos levar a entender que não é o fato que você é religioso que você não possa pertencer à esquerda. O fato de você ser religioso não te obriga a ser de direita. Se você é classe trabalhadora, você nasceu na esquerda. O fato de você ser religioso não vai te teletransportar para a direita. O fato de você ter uma doutrina que, por força do compromisso que você fez
tenha que ter um comportamento ideológico para obedecer aquela doutrina, não te obriga a ser de direita. Você continua pertencendo à esquerda, porque o pertencimento à esquerda não é só um viés ideológico, é um lugar de existência, onde você está socialmente, onde você está incluído socialmente. Então o fato de você ser evangélico, ser católico, ser espírita, ser budista, muçulmanista, não te obriga a ser dessa ou daquela ideologia. Mas o fato de você ser assistente social te posiciona obrigatoriamente ao lado dos trabalhadores, e o fato de você ser um trabalhador te posiciona obrigatoriamente na esquerda. Porque você vai depender de direitos sociais, de políticas públicas, de direitos trabalhistas. Tudo isso são ideários de esquerda e não de direita. Os ideários da direita são menos direitos sociais, menos direitos trabalhistas, menos em favor da flexibilização do trabalho para que você possa ser explorado com muito mais qualidade, na verdade, né? Então, para encerrar essa live, gostaria de agradecer a todos que participaram. Se tiver alguma dúvida sobre neoliberalismo, especificamente sobre neoliberalismo, pergunte aí se eu não falei tudo que eu tinha para falar sobre neoliberalismo, né? É um modelo de governo que presume o encolhimento do Estado, a diminuição das políticas públicas e das instituições públicas, a privatização das instituições públicas, o fim dos concursos públicos e o fim do serviço público como um todo. Se ficou faltando alguma coisa, por favor, pergunte. Do contrário, muito obrigado. Está aí. Agradeço a todos que participaram. Até uma próxima. Fiquem com Deus.